Recuou 20 passos aí o Malafaia. Malafaia disse que lá no ato ele não vai chamar o Alexandre de Moraes de ditador, ele não vai criticar o Alexandre de Moraes e ele não vai criticar o STF. Pois bem, o Malafaia passou a fazer vídeos, desde que o Bolsonaro perdeu a eleição, ele no começo sumiu um pouquinho, depois ele passou a fazer vídeos diários contra o Alexandre de Moraes e atacando o TSE e o STF. Depois, ele deu uma pausa de alguns dias, ele passou a fazer um vídeo semanal, mais ou menos uma vez por semana aparecia o Malafaia para falar alguma coisa. Quando tinha operação e as investigações começaram a chegar mais próximas do Bolsonaro, o Malafaia passou a fazer 2 vídeos por semana, às vezes 3. Logo depois de operação ele fazia uns 2 seguidos, mas depois parava. Ok. Pois bem, desde que teve a operação na casa do Bolsonaro e pegaram o passaporte do Bolsonaro, prenderam o Valdemar da Costa Neto, prenderam o Felipe Martins, e aí ficou-se sabendo que a operação está chegando em vários generais e que todo mundo vai ser preso, porque esse é o clima lá no bolsonarismo. Todos serão presos. Eles entenderam isso, uma coisa que eu vou falar, confesso, eu não acreditava que seriam todos presos. Acreditei, vão ser presos os chefões, vão ser presos alguns generais, eu vi a gente de esquerda dizendo que não ia chegar nos militares, eu falava, vai sim. Então, o Malafaia passou a fazer vídeo todos os dias xingando o Alexandre de Moraes. E olha, ele tem uma equipe, o Malafaia, ele não liga uma câmera, dá o play e sai falando, não. Ele até liga a câmera, dá o play, a câmera dele está sempre torta, assim. Aqui parece torto porque a TV tá num ângulo assim, exatamente para mostrar mais. Mas a do Malafaia não, tá assim, a câmera dele fica torta, tal. Porém, ele tem uma equipe que põe legenda, tem uma equipe que faz uma equipe dele que faz as montagens, aí ele tenta sempre pegar alguns atos que tiveram do MST, teve atos dos indígenas, anos atrás, até durante o governo Dilma, quando ele era presidente, atos que eram assim mais polvorosos. Lembremos que, principalmente em 2013, a polícia passou a usar a estratégia de violência extrema em qualquer tipo de manifestação, porque eles sabiam o quê? Eles perceberam em junho de 2013 que se você usasse muita violência, dali alguns dias fazia uma outra manifestação maior, porque as pessoas se revoltavam. Então, ali tinha vários atos que acabavam com bomba, com a polícia batendo em todo mundo. Aí o Malafaia pega essas notícias de atos de esquerda, ele não pega aqueles atos que se tornaram, não é só por 20 centavos e depois roubar a Dilma, não, ele pega atos de esquerda, fala, tá vendo, esses terroristas fizeram muito pior, aí ele pega um ato de indígenas que acabou com a polícia do Distrito Federal descendo o cacete nos indígenas, eram 5 mil indígenas. Aí ele fala, olha, eram 5 mil, ali eram só 1.500 e estão sendo condenados a 18 anos de cadeia, só que os indígenas estavam pedindo ali benefícios para eles, pedindo o fim aí do genocídio ao povo indígena, que começou com muito mais velocidade no governo Bolsonaro e outras coisas. Não estavam pedindo do golpe de Estado. Eles não estavam tentando fechar as instituições, esperando uma GLO ou alguém decretar estado de sítio para eles tomarem o poder. Mas o Malafaia faz essas falsas simetrias e ele faz muito bem, viu? Alguém desavisado, não precisa ser um bolsonarista. Alguém desavisado que assista aos vídeos do Malafaia acaba se convencendo, viu? E aí o que acontece? Parou. Faz 2 dias o Malafaia, primeiro, ele foi às redes sociais explicar que ele não vai usar dinheiro da igreja nessa manifestação. Ele está apavorado, porque ele foi avisado o seguinte, olha, se você usar dinheiro da igreja nisso, você vai abrir um precedente para que o CNPJ da sua empresa, porque toda igreja evangélica é uma empresa antes de ser igreja. Tem CNPJ e é feito para dar lucro, saiba disso. E aí, sem fins lucrativos, mas sempre dá lucro. Você vê que os donos estão bilionários de todas elas. Aí o Malafaia foi avisado, olha, você além de você estar correndo um risco de prisão enorme, vão cancelar o CNPJ da sua igreja aí, você vai perder a sua galinha dos ovos de ouro, vai ficar ruim, Malafaia. O Malafaia está se achando acima do bem e do mal, acima da lei, porque ele diz, olha, eu tenho milhões de seguidores evangélicos, e uma coisa, é um influenciador que fala, nossa, eu tenho 20 milhões de seguidores nas redes sociais, tá, legal. Outra coisa, quem tem milhões de fiéis, que eles até chamam de ovelhas, que são crentes ali, que eles tratam realmente como ovelha. O que é ovelha? Ovelha é um animal que não pensa por si mesmo. Você manda a ovelha para lá, as ovelhas vão para lá. Você manda ir para lá, elas vão para lá. Então ele trata ali como, olha, eu tenho como se você tivesse um monte de robôs que vão fazer o que eu bem mandar, do que eu bem entender eles fazem. É isso que são as ovelhas dos pastores para os pastores, viu? Por isso que até que eles se dizem pastores e ovelhas. Tem várias analogias a isso na Bíblia. Pois bem, é o que acontece.
O Malafaia tá se achando acima do bem e do mal porque ele acha que se acontecer alguma coisa com ele, se a justiça começar a ir pra cima dele, ele manda lá as ovelhas dele e eles vão fazer um escarcéu contra o governo Lula, contra o Alexandre de Moraes, contra todos. Só que o Malafaia não sabe que o poder de fala dele é muito frágil. Se o Malafaia vai preso amanhã, e é isso que ele tá com muito medo, se ele vai preso hoje, amanhã, daqui a pouco, o que acontece? Primeiro, não vai mais ter videozinho dele nas redes sociais aí todos os dias. Segundo, se junto da prisão dele vem aí a suspensão das redes sociais, já era. Ele vai ter aí algumas dezenas de pastores aí da igreja dele que vão falar lá nos púlpitos, vai ter os bolsonaristas falando nas redes sociais e tudo mais, só que depois de um tempinho, ó, murcha. A tal da comoção, porque um pastor foi preso, a intolerância religiosa, tem vários crimes dele. E eu vou falar, tem aí setores da grande mídia que estão adorando ver pastores aí prestes a serem presos. Por quê? Porque tem setores Globo, SBT, que não são ligados à igreja evangélica e que adorariam ver muitos pastores sendo denunciados, presos e com seus crimes sendo expostos, vão adorar expor esses crimes, até porque é uma das maiores redes de TV do Brasil que usa dinheiro da igreja evangélica para se sustentar é a Record, que é da Universal. Então eles adorariam ver isso aí. Aliás, vão adorar. Não é que adorariam como se não fosse acontecer. Vai acontecer.